Salve, salve galerinha do Let's Data! Tá cansado de ficar um minuto esperando aquele CSV subir no Pandas? Que tal a gente trabalhar com os arquivos um pouquinho mais inteligentes? A gente vai falar hoje sobre o arquivo Feather, que é uma implementação do Apache Arrow. Logo depois da vinheta, fica aí que você vai gostar. Galerinha, quando a gente fala de CSV, é que a gente consegue trabalhar bonitinho, a gente consegue abrir o arquivo, dar uma olhada, mas quando você começa a trabalhar com muitos dados muito grandes, você ficar com um arquivo texto ali pode ser muito ruim para você demorar muito tempo na hora de carregar, ou às vezes consome muito espaço, né, no seu arquivo ali, no seu sistema de arquivos. Com relação a espaço, a gente tem um videozinho aqui que você não vai fugir agora, mas se você quiser ver, com relação ao espaço nós temos o arquivo Parquet, mas com relação à velocidade nós temos o arquivo Feather, que é o que a gente vai aprender direitinho aqui nessa aulinha. Então bora para nossos PowerPoints aqui. Então estamos aqui, Let's Data, arquivos Feather. E você vai chegar no final dessa aula sabendo o que, Padawan? Explicar o que é o formato de arquivo Feather e a sua relação com o projeto Apache Arrow. Que diabo é isso, Leon? Quando você falava do Parquet, você não falava de nada disso. O que é Arrow? O que é Parquet? Você falou só do Parquet. Mas aqui a gente não tem como dissociar muito o Apache Arrow com o arquivo Feather e vocês vão aprender tudo bonitinho aí direitinho. Enumerar as vantagens de utilizar o arquivo Feather. Alguns já falei pra vocês aqui, né? Ele é mais rapidinho do que ficar com o CSV lá gigantesco. E ele também não é tão ruim no espaço assim. Ele é bem melhor do que o CSV, por exemplo. Detalhar as principais diferenças dos formatos orientados a linhas e orientados a colunas. Isso é uma coisa que a gente vê também nos arquivos Parquet. A gente sabe que tem uma forma diferente de você organizar os arquivos na hora de você armazenar isso no disco ou em memória. E aí você tem as bases de dados colunares e você tem os arquivos colunares também, que eles deixam a velocidade de pesquisa um pouquinho mais rápido do que se você fizer com arquivos como linhas, né? E a gente vai ver isso bonitinho. Não se preocupe que vocês vão entender direitinho. A gente viu isso lá no Parquet, mas a gente tem que explicar aqui direitinho porque o nosso arquivo Feather também é orientado a colunas e você vai saber que diabos é um arquivo orientado a colunas, né? Ou um formato orientado a colunas. Descrever as principais diferenças entre o Feather e o Parquet, que é uma das coisas que o pessoal mais pergunta. Ah, mas tem o Feather, tem o Parquet. A gente vai explicar direitinho. Quando você quer armazenamento, você usa um. Quando você quer velocidade, você usa outro. A gente vê bem bonitinho todos os detalhes. Vou botar até uns gráficos aqui bonitinho para você escolher direitinho qual é o arquivo que você quer. Ler, converter e gravar arquivos Feather utilizando o Pandas, maravilhoso Pandas aí do Wes McKinney, né, que é o cabeçudinho, que também criou o Apache Arrow. Já tô dando aí o nosso spoiler bonitinho. Então vamos falar sobre arquivos Feather, né? O que é Feather em inglês? Feather em inglês oh meu Deus do céu, é penas, né? Tá cheio de pena aqui. Você pena de quê? Eu não sei quem é biólogo aí. Tem gente aí, não é nosso aluno ainda, né? Mas tem gente aí que escuta a gente aí tanto no podcast quanto nos vídeos, que sabe que é biólogo, vai me dizer quais são essas penas aqui. Então, Feather é pena, né? Deve ser porque é leve, sei lá. Deve ser porque é rápido. Eu não sei não. Quem souber porque que se chama Feather, pode mandar aí nos comentários bonitinho. Então, aqui, o arquivo Feather, a gente tem que falar um pouquinho antes do Apache Arrow, né? E o Apache Arrow, assim como o Panda, assim como um monte de coisas, foram criadas por esse cara aí. Aqui eu brinco, né? Você pode ser... Taranã, você pode ser bom pra caramba, né? Mas você nunca vai ter criado o Pandas, nunca vai ter criado o Apache Arrow, nunca ter colaborado com o RStudio e ainda ter escrito um dos livros mais famosos de ciência de dados, que é o Python for Data Analysis, né? E é o grande Wes McKinney, esse bicho cabeçudaço aí, que consegue conversar em R, consegue conversar em Python. Na verdade, o pessoal até de R, ele vai em muita conferência de R, ele é muito ativo na comunidade de R. O pessoal brinca muito dizendo que por causa dele, por causa de uma pessoa que sabe muito R, o Python é o Python para ciência de dados hoje, por causa do Pandas que ele criou, né? Então, um cara aí muito cabeçudo. E o que tem isso a ver, Leon? Você quer, né, dizer que o cara é sinistrão aí, mas para que serve? Por que você está trazendo isso? Justamente porque ele foi um dos criadores aqui do Apache Arrow, né? E que diabo é Apache Arrow, Leon? Você falou que ia mostrar aqui o arquivo Feather, agora tá falando de Apache Arrow. Então eu vou explicar para vocês direitinho qual que é a relação que a gente tem com o Feather e o Apache Arrow. É impossível dissociar esses dois. E porque pode confundir um pouquinho a cabeça de vocês que estiverem procurando, né, entender um pouco melhor sobre esse arquivo, sobre esse projeto. Eu já deixo aqui mastigadinho para vocês, né? Então o Apache Arrow é um projeto Apache, né, como todo mundo conhece, um projeto open source cheio de projetos interessantes por aí. Toma uma aguinha.
criado em 2016 e foi a união de stack de tecnologias de base de dados e ciência de dados. Então juntou um monte de cabeçudo ali de ciência de dados e de base de dados para poder fornecer um suporte a muitas linguagens de programação para troca de informações, para troca de dados. Então ele foi criado para facilitar a troca de dados tabulares entre linguagens e ecossistemas diferentes. Aqui da última vez tinha esse monte de linguagem aí que ele suporta, né? Você consegue trabalhar com Feather e fazer a troca de informações entre uma linguagem e outra. Então você consegue C, C++, C Sharp, Go. Não importa pra gente é que tem Python aqui, né? Mas a gente tem implementações aí em várias linguagens. Então, o Apache Arrow é um projeto Apache que foi criado para criar um formato tabular em memória que facilite a transição entre informações dessa forma. Você vai ver qual que é a diferença dele, qual que é a ligação dele com o Feather daqui a pouquinho. Então, o Apache Arrow tem o que? Ele especifica como que os dados são armazenados em memória. Eu já adianto para vocês que é um formato colunar. Por mais que eu não tenha explicado aqui para vocês, a gente sabe que o formato colunar ele tem muitas vantagens com relação ao formato em linhas. E o Apache Arrow faz o quê? É um projeto que especifica como você faz para poder estruturar os seus dados tabulares em memória de forma colunar, né? Então ele gerencia dados em arrays, que é o PyArrow Array, isso na implementação do Python, né? Que pode ser agrupados em tabelas, que é o PyArrow.table, como se fosse aqui o data frame do Pandas, né? Para representar dados tabulares. Eu tirei lá do próprio a documentação do Apache Arrow. Para enviar dados para arquivos, os dados em formatos Arrow e memória podem ser convertidos em arquivos. Então, quando eu quero mandar os dados em arquivo, então, o que eu falei aqui primeiro? O Apache Arrow é um formato de dados tabulares em memória. Quando eu quero jogar esse cara para algum arquivo, eu posso transformar isso em Parquet ou em Feather. E o Feather, que a gente vai ver aqui bonitinho, ele é uma implementação de um dos tables Arrow que estão lá em memória. Ele é a implementação daquilo em arquivo, para você jogar isso no arquivo ou para poder você jogar isso na rede, né? Para você transportar isso na rede. Então, qual que é a relação entre o Feather e o Arrow? O Arrow, ele está em memória, então você tem lá os arquivos, os dados em memória, em formato de table ou array, e aí ele tem uma implementação que eles chamaram de arquivo Feather, que é uma implementação de das especificações de memória quando você joga isso para um arquivo, né? Para quem sabe um pouquinho de computação, o arquivo Feather, ele é a implementação daqueles dados que você utiliza para poder fazer comunicação entre processos, né? Que a gente chama de IPC. Então, IPC, você tem um processo aqui rodando e tem outro processo rodando lá no seu computador e você quer fazer uma comunicação intraprocesso, o Apache Arrow tem uma especificação que basicamente foi a implementação utilizada para o arquivo Feather, mas isso para quem não sabe computação não tem nenhum problema, basta você entender que o Apache Arrow fica em memória e quando eu quero jogar isso em algum arquivo ou quero trazer de um arquivo, eu vou utilizar ou o Parquet ou o Feather. No nosso caso a gente vai falar mais do Feather aqui bonitinho, né? Então, falando especificamente sobre o arquivo Feather em si, ele é uma implementação do formato Apache Arrow para armazenamento em disco, como eu falei para vocês, né? Ele foi criado como uma prova de conceito para mostrar como a especificação da Apache Arrow era viável e performática. Então, o pessoal tinha ali os dados em memória, eles implementaram a materialização desses dados em memória no arquivo Feather para mostrar que ele era viável, que ele era rápido, que ele era interessante de se trabalhar, né? E o formato de armazenamento dele é colunar. A versão 2 representa exatamente o formato IPC do Apache Arrow, que eu falei para vocês que é essa utilização de comunicação entre processos em memória. Quem não sabe o que é isso não tem problema, mas é basicamente uma especificação de como você faz para poder fazer comunicação entre dois processos, né? Os processos, basicamente, não consigo me explicar, né? Os processos dentro do seu computador, mas você tem lá o Word rodando e um Chrome rodando. Eles são processos que estão rodando ali atrás, na verdade são múltiplos processos, né? Múltiplas threads, mas imagina que eu quero fazer uma comunicação entre esses processos, eu posso utilizar algumas formas, né? Algumas maneiras de me comunicar entre esses dois processos e o Apache Arrow faz uma especificação de dados tabulares que eu consigo jogar de um processo para o outro. Essa especificação foi puxada de lado e criado o Apache Feather para poder fazer uma implementação daquele arquivo em disco, né? Então é basicamente isso. E o formato de armazenamento é colunar. E que diabos é isso, né? A gente vai ver bem direitinho aqui. Então a gente tem o que, pessoal? O nosso cérebro é orientado a linha e coluna, né? É orientado a Excel lá. A gente vê o negócio linha e coluna bonitinho. E os dados tabulares possuem linhas e colunas. Então, dado tabular tem linha e coluna, nosso cérebro funciona como linha e coluna. Tudo é lindo e maravilhoso, até que a gente chega
chegando em volume de dados muito grandes. Quando a gente chega em volume de dados muito grande, a forma mais palatável da gente enxergar, mais fácil da gente entender os dados, provavelmente não vai ser a melhor forma de armazenar esses dados, né? E a gente sabe disso justamente porque você fazer isso orientado a linhas não é uma coisa muito boa. Então a gente precisa de alternativas para as bases e formatos orientados a linha, né? Então, vou fingir que eu estou entendendo tudo, tá? A Nazaré é confusa, né? Mas que diabos é um formato orientado à linha mesmo? Então a gente vai ver aqui tudo bonitinho. A gente tem um exemplo orientado à linha, o nosso bom e velho CSV. O CSV é um arquivo orientado à linha. O que é orientado à linha? Quer dizer que eu vou armazenando linha por linha. Ó, aqui eu tenho o cabeçalho, né? ID, álbum, artista, estilo, ano, lançamento. Aqui eu tenho o ID do meu primeira observação, que é o OK Computer, que é o álbum, Radiohead é o artista, rock é o estilo. O que isso quer dizer? Aqui eu estou fazendo... eu falo assim, eu não entendi nada. Esse aí é o formato que eu estou acostumado. É como eu vejo no Excel, como eu vejo no CSV. Mas esse formato ele não é muito legal para você armazenar desse jeito. Porque se você quiser fazer algumas pesquisas, por exemplo, em todas as colunas, eu quero saber qual é a menor data aqui, por exemplo. Eu tenho que ler esse montão de linhas aqui para poder conseguir ler só uma coluninha. Então, se eu fizer uma orientação de armazenamento em coluna, eu vou ter essas vantagens. Como é que a gente faz isso? Então aqui, tenho aqui uma linha orientada a outra linha, então é tudo orientado à linha, um atrás do outro, né? Então, não é só a visualização do arquivo que é orientada à linha. O armazenamento no disco também se dá dessa forma. Então, se você abrir lá o seu arquivo CSV num leitor hexadecimal, você vai ver que ele está sendo o quê? Eu estou fazendo aqui orientado à linha. Aqui eu tenho o ID, depois tem o álbum, depois tem o artista. Aqui, por exemplo, eu termino com o Radiohead 1997, eu estou pulando para outra linha, que já é o Nevermind aqui. Então, aqui não só a visualização é orientada à linha, mas como o armazenamento interno também no disco, ele vai ser orientado à linha. E qual a diferença da lógica orientada à coluna? Na lógica orientada à coluna, eu vou armazenar as colunas ao invés de armazenar as linhas. Porque se eu quiser fazer uma leitura de colunas, é muito mais fácil eu ler as colunas do que ler todas as linhas e jogar em memória. A gente vai ver os exemplos aqui bonitinho. Então, numa lógica orientada a colunas, os arquivos são armazenados com valores de colunas, mantendo a identificação de onde ele veio, obviamente, senão você não vai saber, né? Então, aqui, por exemplo, ele está pegando já o nome. Se a gente olhar aqui, vamos olhar aqui a coluna aqui, A coluna está aqui, OK Computer, Nevermind, Pet Sounds. Só que aqui eu estou orientado à linha e aqui eu estou orientado à coluna, OK Computer, Nevermind, Pet Sounds, com o meu endereço para poder saber de quem que é essa coluna. Então vocês percebam que isso aqui é diferente de eu armazenar uma linhazinha atrás da outra, embaixo da outra. Aqui eu estou armazenando as colunas, né? Fica muito mais... não é que é mais fácil, ele é mais performático do jeito que a gente normalmente faz as consultas, né? Então, por exemplo, se a gente quiser a média dos anos de lançamento dos melhores álbuns que estão nesse CSV aí, fica mais fácil orientado a linhas ou a colunas, né? Se eu tivesse orientado a linhas, a gente precisava ler todas as linhas para poder ter a média. Mas na orientação colunar, a gente só pegaria ali a leitura desses pedacinhos, já ia trazer a coluna para mim toda bonitinha, em vez de eu ler a linha inteira, né? Isso porque esse aqui é pequenininho, né, pessoal? Esse aqui é um arquivo pequenininho, mas imagina que eu tenho aqui 200 colunas. Então eu teria que botar aqui, botar essa galera toda aqui em memória, botar essas linhas todas aqui em memória para pegar só o valorzinho de uma coluna e fazer um cálculo. Então por isso que a orientação a colunas ela é interessante. Aqui a gente está vendo como é que é orientada a coluna na memória, né? Desculpa, no armazenamento, como a gente mostrou. No caso do Apache Arrow ele faz isso em memória e no Feather ele faz isso em arquivo, né? Tudo bonitinho. Então, se a gente quiser saber a média, como eu mostrei para vocês, é só pegar aí as colunas dos anos todos bonitinhos, fica muito mais fácil. Então, a vantagem de ter um acesso, de ter uma orientação à coluna do que ao invés de ter uma orientação à linha, é que você vai acessar só os dados que você quer. Então, imagina, por exemplo, que eu quero fazer uma estatística aqui do B, do B2 e do B3. Ao invés de ler todas as linhas, eu vou ler só a coluna que eu quero. Fica muito mais fácil. Isso aí, pessoal, como se diz, na prática resolve pra caramba, né? Porque vai deixar o arquivo mais rápido de ler, vai deixar o arquivo mais compacto, mas você também vai fazer o seguinte, quando você vai utilizar a estrutura tabular, para quem está usando não faz muita diferença, porque no final das contas você vai ter ou um DataFrame Pandas, ou um table do PyArrow, você vai ter já os seus dados tabulares ali bonitinho, você não vai nem perceber, mas é importante demais que na armazenamento, na estrutura do arquivo, ou na estrutura em memória no caso do Apache Arrow, você tem a estrutura colunar, vai te servir de montão para você conseguir entender bonitinho ali como é que funciona. Então, assim como o Parquet, né, essa explicação aqui é igualzinha do Parquet, porque o Parquet também é orientado à coluna, né, como o arquivo Feather também.
E o pessoal pergunta muito justamente isso. Qual a diferença entre o Parquet e o Feather, né? Na verdade, pessoal, os dois é muito melhor usar qualquer um dos dois. Se você tiver, por exemplo, um CSV, né? CSV, a única vantagem do CSV é que você consegue abrir ele num arquivo, num editor de texto do lado de fora, né? O resto das vantagens acaba por aí, né? Ele é facinho de utilizar e tudo, mas se você tiver suporte na linguagem que você tem de Parquet e de Feather, é muito melhor utilizar os dois. E qual a diferença entre o Feather e o Parquet, né? Se você já chegou nesse nível, então assim, eu queria saber qual que é a diferença do Feather e do Parquet para saber quando eu uso cada um. Então vamos lá, eles são muito similares, eles são orientados a colunas, eles armazenam metadados, ambos são de formato colunar, ambos armazenam os metadados, quando as principais diferenças que a gente tem do CSV, no CSV que você busca o CSV, faz todos os tratamentos, faz todas as transformações, quando você vai salvar de volta, ele grava o arquivo texto e perde toda aquela inteligência que você colocou dos tipos de dados, por exemplo, que no caso do Parquet e do Feather ele armazena os metadados para poder já deixar tudo bonitinho. O Parquet é melhor quando você quer espaço em disco, então quando você quer um armazenamento mais perene por mais tempo, é melhor você usar o Parquet. Mas se você quiser velocidade de leitura e de escrita, né, em disco, você vai utilizar o Feather, que ele é mais rápido do que o Parquet. A gente vai ver até algumas diferenças aqui, tudo bonitinho. Ó. Isso aqui eu peguei lá do site, né, oficial aí do Ursa Labs, que é quem toma conta aí do arquivo Feather, né, que é do Wes McKinney, para variar, cabeçudo, né? E aqui a gente tem umas comparações em tempos de leitura. Então, quanto menor aqui, melhor. E aqui a gente tem o que? Um Arrow Table, que a gente vai mostrar para vocês no PyArrow, vai ser a cerejinha do bolo de hoje. E a gente vai mostrar no Pandas também, que é o que a gente está mais acostumado, né? Sempre Pandas é lindo também. Foi o próprio Wes McKinney que fez tudo, né? O cara é muito cabeçudo. Então aqui, por exemplo, no Pandas, eu tenho que um Feather sem compressão, ele vai levar aqui um pouquinho menos de 4, sendo que um Parquet vai levar mais de 4, tanto o uncompressed quanto o compressed. Né? Então, e um Feather com compressed aqui vai ficar bem melhor. Se você não utilizar o Pandas, se você usar o Table Arrow, que a gente vai mostrar para vocês aqui uma cerejinha do bolo, você tem um tempo menor ainda, né, pessoal? O que está colocando 4 segundos, por exemplo, é muito pouco, mas se você tiver um arquivo gigantesco, isso faz muita diferença. Então, para a leitura, a gente percebe que o Feather é melhor do que o Parquet, né? Para escrita, a mesma coisa. Então, vocês vejam que aqui já começa a ficar um pouquinho mais diferente. Ó. Se eu utilizar o table do PyArrow, né, eu vou... olha como a diferença aqui na hora de escrever. Né? Ele escreve bem pequenininho quando está comprimido. Quando não está comprimido, ele até parece bastante com o Parquet aqui. Né? No caso do Pandas... vocês vejam que você utilizar o PyArrow é mais rápido que utilizar o Pandas, mas a gente gosta do Pandas, né? Deixa o Pandas quietinho, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona o PyArrow também, se vocês quiserem utilizar, não tem problema nenhum, né? E eu depois que até que vi que faz uma diferença muito grande utilizar o PyArrow, vou até começar a usar um pouquinho mais, até para mostrar para vocês também. Então aqui temos o Pandas o quê? Na escrita. Então um Feather sem compressão, ele vai dar aqui uns 11 mais ou menos, né? Um pouquinho mais de 11, e aqui no Parquet também vai dar um pouquinho mais de 12. Mas vocês percebam que com compressão, mesmo o comprimido no Parquet, comparando com o comprimido aqui no Feather, você vai ver que a leitura dele é muito mais rápida. Então, para a velocidade de escrita e de leitura, o Feather é mais rápido que o Parquet. Mas na hora de eu pegar o tamanho, se eu quero armazenar, eu quero reduzir, a gente percebe o quê? Que o Feather... ele é bem maior do que o Parquet. Olha, o Parquet sem compressão ficou bem pequenininho, com diferença aqui do Feather. Ó. Ficou uma diferença bem grande, na verdade. Né? Ficou menos de 1 GB aqui, ficou, sei lá, uns 400 MB talvez. E aqui ele ficou com mais de 4 GB, 4 GB e meio aqui, talvez até mais, né? Aqui é 2, 3, 4. Então tem 4, não chegou no 5, mas é uns 4,7,8 aqui. Então ficou bem grande mesmo o Feather. Claro que você vai comprimir, já ajuda muito, né? Ó, quando você vai com uma compressãozinha aqui, Lempel Ziv 4, ele já melhora bastante. E esse aqui melhora um pouquinho também. Mas olha como é que é a compressão aqui do Parquet, como é melhor. Então, se você precisar de espaço, vai de Parquet. Se você precisar de leitura e escrita rápida, vai de Feather, né? Então, aqui a gente mostrou a diferença bonitinho. E como é que funciona isso no Python? A gente pode utilizar tanto o PyArrow quanto o Pandas. Então, no Pandas funciona a bala para variar, precisa de um pacote adicional, que é o PyArrow, né? Assim como no Parquet. O Parquet tem outros pacotes, mas no Feather é melhor a gente utilizar o PyArrow. E aqui eu tenho o Read Feather e ToFeather. Python é Python, né? Mas mesmo assim a implementação do R é sinistrona, mas a gente não comenta isso muito não. A implementação do Arrow no R é muito, muito boa mesmo, e a gente ama o Python e vai utilizar o Python. Então vamos... Opa, ainda não, né? Vamos para o código. Você não sabe ainda de nada. Então vamos agora para o código. Eu quero mostrar bem bonitinho para vocês como é que funciona lá direitinho. Então bora aqui, bora aqui, bora aqui. Vamos trocar aqui o
PowerPoint para a nossa telinha. Ah, tá bonitinho aí. Só vou tomar uma aguinha aqui voado. E vamos para o arquivo Feather. Então vocês estão vendo aí bonitinho o arquivo Feather. E o que a gente vai fazer? Então vou ler aqui para vocês. O Feather mais um arquivo colunar para a gente aprender no nosso leque de ferramentas. É bom que agora você já está ficando mais esperta, né? Ou esperta. E tá vendo que, não vou mexer mais com CSV não. Agora eu vou usar o Parquet ou o Feather. Ou tem outros tipos de arquivos que se você quiser algum outro tipo de arquivo que a gente não falou aqui, você pode colocar aí nos comentários direitinho que a gente coloca. Então, Feather é um arquivo colunar para a gente aprender no nosso leque de ferramentas. Começou como uma prova de conceito do Apache Arrow e acabou virando um ótimo formato para trabalhar no dia a dia. O Feather é muito bom se você quiser velocidade na hora de ler e escrever um arquivo. E você tem uma compressão muito melhor do que CSV também, né? Porque é um arquivo binário. Com vantagens bem parecidas com o Parquet, é menos eficiente em espaço e mais eficiente em leitura escrita de arquivos, como a gente viu lá naqueles gráficos lá bonitinho. Para variar, como o Python é lindo, né? Basta a gente instalar uns poucos pacotes, não. Basta instalar o próprio PyArrow, se a gente quiser usar o PyArrow, mas tem o Pandas também, se a gente quiser instalar. Então chega de churumelas e vamos para a manipulação de arquivos Feather. Aqui eu vou fazer primeiro com Pandas bonitinho. Vocês estão enxergando aí, deixa eu ver se vocês estão enxergando legal. Vocês estão enxergando top aí, beleza. Então aqui temos o import pandas SPD, estamos importando pandas bonitinho. Primeira grande vantagem, tempo. E tem espaço também, se a gente comparar com o CSV, o espaço é muito melhor no Feather, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu estou fazendo uma funçãozinha para poder converter o número de bytes em bytes, kbytes, megabytes, para poder ficar mais fácil da gente ler, né? Roubei aqui desse Stack Overflow e quando a gente rouba a gente tem que botar referência, hein? Não pode, como é que é? A vergonha é roubar e não carregar. Aqui eu roubei, mas botei a referência lá bonitinho para poder converter na preguiça do tio Leôncio aqui. Então beleza, aqui eu estou importando o OS só para poder facilitar aqui o path, né? Para a gente poder pegar bonitinho e pegar o tamanho do arquivo em bytes. Eu peguei um arquivo Iris aí, que é um arquivo daquele como chama? De classificação de orquídeas, para saber qual é né, a espécie da orquídea. E aí eu peguei e copiei um monte lá de vezes e deu 324 MB aqui. Claro que isso aqui não é a realidade, né, pessoal? A gente viu que tem uma compressão muito boa no Parquet, a gente viu que tem uma compressão muito boa no Feather, mas isso aqui não é um arquivo de verdade que eu acabei copiando várias vezes e o nível de compressão dele vai ser muito maior, né? Então, mas dá pra gente ter uma noção aqui, tudo bonitinho. Vamos dar uma olhada primeiro no tempo na hora de leitura aqui, ó. Vamos ler o tempo. Então, ler o tempo aqui de leitura, ó, deu 4 segundos e 35 aqui mais ou menos para poder ler com o CSV. E aqui eu tenho tudo bonitinho, né, mostrando aqui o nosso pandas gigante, o nosso DF gigante. E agora eu vou fazer o quê? Vou jogar esse cara pro Feather pra gente poder ver como é que é. Primeiro eu vou jogar ele uncompressed, porque o padrão dele já é vir comprimido, só pra gente poder ter noção aqui, ó. Então vou colocar esse cara para Feather e vou calcular em bytes pra gente ver primeiro o espaço. O espaço, você vê que piorou. Ixi, olha que desgraça. Aqui eu tinha 324 MB e aqui eu tenho 545 MB. Então, na descompressão dele, como ele tem muitos metadados para poder guardar, acaba que ficou maior ainda. Você fala, não, que porcaria esse arquivo, né? Mas a gente também não está comprimindo nada. Vamos comprimir aqui e mostrar bonitinho que a gente consegue fazer mais rápido, né? A leitura dele é rápida pra caramba. Vocês perceberam que a leitura aqui demorou 4 segundos do CSV e a leitura do uncompressed aqui deu 650 milissegundos. Então, deu 0,6 aqui, né, segundos, e aqui deu 4,35 segundos. Vamos fazer uma conta de padaria aqui, ó. 4,35 dividido por 652. Opa, na verdade é 652. Não, vamos botar ao contrário pra gente ver quanto tempo ficou, né? Então é 0,652 dividido. Oh, meu Deus do céu. Pronto, então aqui, ó, você vê que deu 14% do tempo aqui, né? Deu uma diferença bem grande aqui, ó. Então vamos botar 1 menos isso aqui, ó. Ou dificuldade, hein, Leon? Então 85%, né, de melhoria aí, se a gente quiser fazer dessa forma. Se quiser fazer o invertido também para poder fazer, a gente faz um cálculo de padaria aí. Mas vocês percebam que em 15% do tempo eu consegui o tempo de ler o Feather. Foi só 15% do tempo que eu precisaria para poder ler o arquivo com um CSV inteiro, né? Aqui eu vou deletar esse Feather aqui bonitinho e vou mandar para outro Feather aqui agora com uma compressãozinha, que esse aqui na verdade é o default. Se eu não colocasse nenhum compression aqui, o padrão dele é o Ziv-Lempel aqui. Então o padrão é o LZ4, né?
Então, aqui ele vai jogar bonitinho. Vamos ver se melhorou pelo menos o espaço, né? Que o tempo a gente viu que é bom pra caramba. Então, melhorou bastante o espaço agora, né? Saiu lá de 300 e tanto para 50 mega. Fica um pouquinho maior ainda do que o Parquet. Vamos tentar ver se a gente acha aquele Parquet. Vamos ver os Parquet aqui, ó. Tem uns Parquet aqui que é top, ó. Cadê o Parquet que eu deixei da última aula? Ó, dá 1 mega, é muito menor fazendo no Parquet, né? Mas a gente vai ver que a diferença dele, na verdade, vai ser muito mais em tempo do que espaço. Então aqui a gente converteu utilizando a compressão, né? No Uncompressed ficou até maior do que CSV. Agora aqui a gente viu direitinho. E aqui a gente viu o 36.5 já melhorou um pouquinho também. Aqui agora a gente vai fazer o quê? A leitura, para a gente poder ver se melhora com o Feather. Adhesive Lempel, para ver se melhora. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, foi rapidinho, foi mais rápido ainda, né, do que o Uncompressed. No Uncompressed deu 652 e no Compressed com Adhesive Lempel deu 504. Então dá para perceber que tem uma vantagem bastante grande com relação ao CSV aqui. Agora vamos dar uma olhada na outra compressão aqui do arquivo que ficou menor ainda, se dá alguma diferença na hora de ler também. Deu 558, também deu um pouquinho mais que esse, então vocês percebam que dá mais ou menos nessa ordem aqui, né? Então, vocês viram que no espaço ele não é tão bom quanto o Parquet, mas no tempo ele é bem interessante. Então, vamos dar uma olhada aqui e fazer um Parquet só para a gente ter noção. Vamos dar uma olhada aqui no Parquet, Read Parquet, para a gente ver o tempo, né, que a gente não viu. Íris gigante, deixa eu ver aqui, cadê o Parquet? Vamos ver o Parquet normal, para a gente dar uma olhada. Então, aqui é DF Parquet. É só para poder comparar o tempo, né? Pra gente poder ver. Ó, ele demorou um pouquinho mais, claramente já, né? Então, ó, deu 3.9, nem deu tanta diferença assim de leitura com um CSV. Então, vocês percebam como é muito mais rápido a gente fazer no Feather, né? Agora, só pra gente poder como se diz? A gente ser justo, vamos dar uma olhada aqui nesse Brotli aqui, que é a compressão maior que tem no Parquet. Então, o que eu tô fazendo aqui, pessoal, para não ficar perdido, eu tô comparando o tempo de leitura do arquivo em Parquet e em Feather, né? E a gente viu que no Feather, acho que o maior tempo aqui do Uncompressed foi 600 e poucos milissegundos, e aqui a gente teve 3.9 segundos comparado com 4.3, né, aqui do CSV. Vamos dar uma olhada de novo. 4.3 do CSV, aqui o Parquet melhorou muito pouco, né, do CSV, e o Feather é o melhor de todos aqui disparado. Dá para perceber então que de espaço o Feather não é tão bom, mas em tempo ele é bom pra caramba. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse já deu uma melhoradinha, ó, mas mesmo assim ficou aqui 1.33, ficou aqui bem mais do dobro do que o Uncompressed do Feather, né? Cadê o Uncompressed do Feather? O Uncompressed do Feather está aqui, 652. Então aqui deu mais do dobro, que deu 1 segundo e 35 em 33. Então a gente percebeu que essa comparação do Feather com o Parquet, ela é bem interessante. Então agora os dois são melhores do que CSV, né? Porque são melhores tanto em velocidade de leitura e escrita de arquivo, quanto em espaço de disco que armazena. Mas se a gente quiser tempo, a gente tem o Feather. Se a gente quiser espaço, a gente tem o Parquet. A gente tem um vídeo de Parquet ensinando tudo bonitinho de Parquet. Aqui é só porque é importante a gente fazer essa comparação, porque muita gente não sabe nem qual utilizar. Então agora vamos para outra vantagem, que é metadados, que essa vantagem o Parquet também tem, né? Então vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um CSV que está lá na internet, e vou tentar converter. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí. É melhor fazer assim, dftaxes.head, head, e aqui, então eu estou lendo esse arquivo CSV lá da internet e estou pulsando aqui para um DataFrame Pandas. Então trouxe aqui tudo bonitinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não sei se esse cara aqui está como data ou não está como data. Para eu testar isso, eu posso tentar alguma função com data aqui e ele vai dar pau, se não tiver convertido certo. Não está convertido certo, porque deu problema aqui. Ele falou, só posso usar o .dt se eu tiver um datetime like values. Então esse cara aqui está como string, ele não está como datetime, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou converter esse cara para dar um parse dates aqui, e ele vai converter bonitinho para mim, para poder ter as datas, né? Então eu estou convertendo aqui e dá um tax.head. Você viu que não mudou muita coisa, esse aqui está igual, só que agora eu converti esse aqui que era string, eu converti para data na hora de importar o meu CSV. Eu
Eu vou mostrar porque que eu estou fazendo isso bonitinho. Olha, agora converteu, beleza. Então antes não tinha convertido, deu nisso. Agora que eu tenho já convertido, eu consegui fazer bonitinho. E vamos ver o drop-off também, que é outra data, funcionou legal. Só que quando eu jogar, fiz todas as transformações, peguei lá o dado que era de data, mas estava como string, transformei em data. Quando transformei em data, eu vou jogar esse data frame pandas agora para um CSV. O que vai acontecer agora com o CSV? Ele vai perder todas as formatações que eu já tinha feito antes. Ele vai voltar a gravar aquele cara lá como um textão, e aí na hora que eu buscar de novo, ele não vai ter as informações da transformação de data que eu fiz. Olha aqui, ó. Então salvei esse cara para um tag CSV e tô lendo de novo, tô tentando fazer a conversão. Olha como ele perdeu aquela informação que a gente tinha feito aqui, ó. A gente tinha convertido em data, trouxe para cá, conseguiu fazer as conversões aqui, né, utilizar o datetime, ou seja, esse campo aqui, pickup, já está convertido como datetime, não está mais como string, mas quando eu salvo ele de novo no CSV, ele perde tudo. E isso que o Parquet e o Feather guardam para a gente. Vamos ver se ele guarda mesmo? Então vamos ver. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu já tenho o df taxes aqui, né? To Feather. E aqui eu vou trazer de volta. Então, como eu tenho o df taxes que já está convertido para mim com o datetime, ele vai transformar esse cara em datetime. Quando eu ler esse arquivo Feather, ele vai conseguir já deixar tudo convertido, tudo para mim, tudo direitinho. Então, qual que é a diferença entre o CSV e o Feather? E o Parquet também, né? É que eu armazeno os metadados. Eu posso pegar e transformar esse meu cara todo bonitinho aqui, né? Todas as colunas, faço todas as transformações. Ah, esse aqui é um float, esse é um inteiro, esse aqui é variável categórica, esse é datetime. Ele vai guardar e vai armazenar isso bonitinho no meu arquivo, coisa que eu perco no CSV. Essa é uma das grandes vantagens que o Feather tem, que o Parquet também tem, né? Não é a diferença disso aí. E agora eu vou mostrar, pessoal, para a gente poder terminar aqui, a nossa cerejinha do nosso bolo. Por que acontece? Que a gente trabalhou com pandas. Quando pandas, lá no Parquet também a gente trabalhou com pandas. Pandas que a gente está mais acostumado, por isso que a gente mostrou aqui, é o que você vai trabalhar no dia a dia. Mas se você estiver precisando, né, de ter uma performance maior na leitura e escrita de arquivos, né, para poder trabalhar com isso em memória, talvez seja interessante você não utilizar a implementação do pandas para poder usar o Feather. Então, você pode utilizar o Apache Arrow diretamente com o PyArrow. Então, como é que a gente faz? A gente importa o Feather aqui no PyArrow. E agora a gente pode fazer duas formas de ler um Feather. A gente pode dar um read Feather. O read Feather vai fazer o quê? Ele vai transformar esse cara num data frame pandas. Vamos até testar aqui bonitinho para vocês verem que ele vai virar um data frame pandas. Então, entendi nada, Leon. Quem está viajando na maionese aí? A gente tem um pandas que já faz tudo pra gente. Só que vocês viram lá nos slides que quando você trabalha com uma tabela do PyArrow, você consegue ter leituras e escritas mais rápidas do que utilizando pandas. Então, se você estiver precisando de uma performance maior do que o pandas te dá, você pode tentar o PyArrow. Já está lá para você até instalado, porque você precisa instalar o PyArrow para que o pandas tenha suporte tanto ao Parquet quanto ao Feather, né? Para poder você ter o read Feather e o to Feather lá no pandas, você precisa ter o PyArrow instalado. Você já está com ele instalado ali, você está precisando de performance, usa o PyArrow direto, não tem problema nenhum. Então, se você quiser utilizar o PyArrow direto e o resultado da leitura você quiser converter para um data frame pandas, você vai utilizar o read Feather e você vai ver que ele é bem rapidinho aqui. E nesse cara aqui ele é um pandas data frame, muito fera. Mas se eu quiser trabalhar direto com o table do PyArrow, é porque o que acontece, pessoal? A gente chama de data frame porque é o nome que deram no pacote pandas. O cara que criou aí o Arrow criou como table, é o nome que ele quis. Então eu tenho uma estrutura que são estruturas de dados diferentes, que vão ser dados tabulares da mesma forma, mas a estrutura interna deles, né? Esse objeto que está sendo criado em Python aí é diferente um do outro, né? Então lá é que ele retorna um data frame, porque ele sabe que o pandas é super famoso e super legal, então você consegue usar o PyArrow para transformar o seu arquivo num data frame pandas, e você pode utilizar também uma tabela do PyArrow. Então, quando você usa aqui o PyArrow, ele tem a leitura aqui bem parecida, mas agora eu não tenho mais um data frame pandas. Agora aqui eu vou ter um table. Esse aqui também tá. Não, isso não é read Feather, não, é read table. Tá errado. Então aqui no read table, olha como é bem mais rápido do que eu utilizar no pandas, né? Então aqui eu tenho um table arrow,
Agora ele mudou aqui para o PyArrow lib table. Então olha aqui a diferença, pessoal. O read feather ele vai transformar num data frame pandas, vai te devolver. O read table vai transformar em memória naquele table arrow lá. Então vocês viram que a Apache Arrow é a estrutura colunar em memória. Então ele vai fazer uma leitura muito mais rápida para a estrutura dele aqui, ó. Olha como ficou bem mais rápido. Vamos até fazer de novo para ver que não foi sorte, né? Vem aqui, ó. Foi até mais rápido, né? Será que tem algum cache desse trem aqui? Nem sei se tem cache. Posso estar falando besteira aqui. Vamos testar. Vamos testar. Tá muito rápido esse trem, né? Então vocês percebam que o read table é quando eu quero ler para uma table PyArrow. E aí você tem que saber as coisas do table, né? O table tem... Vamos ver se o table tem head, por exemplo. Ele é diferente do pandas, né? Outra coisa aqui. Ah, não tem head. Então o que ele tem? Não tem atributo head. Vamos ver que atributo que ele tem. Tem o edge column, tem cast, tem drop, tem equals, tem flatten, tem um caramba 4 aqui, ó. Então aqui vamos ver o num rows. Então tem aqui o número de rows. Aqui eu tenho um num, é diferente do pandas, né? Num columns. Então aí você vai aprender, né? Se você quiser trabalhar, você vai na documentação do table do PyArrow para poder entender como é que você faz para poder trabalhar. Mas vocês percebam aqui que dá uma diferencinha interessante aqui do pandas, né? É bem legal esse negócio. Então aqui para a gente poder dar uma olhada aqui no read feather. Esse aqui é a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a mesma coisa, perdão. Então esse aqui tá sobrando. Então beleza, pessoal, o que a gente quis mostrar aqui? A gente quis mostrar que não só de pandas vive um homem, vive, né? Um homem ou uma mulher, né? Analista de dados ou cientista de dados. Você vai fazer o quê? Você pode trabalhar direto com PyArrow para poder ler para um data frame pandas ou para ler num table arrow. E se eu mostrar para vocês também, né? Uma coisa que eu não mostrei lá no vídeo do Parquet, mas a gente consegue utilizar o PyArrow para Parquet também, se você quiser, não tem problema nenhum. Mas como lá a gente não fala tanto de tempo, assim, é mais espaço, e o espaço é mais ou menos o mesmo, utilizando tanto pandas quanto o PyArrow, a gente nem falou tanto do PyArrow. Mas aqui é interessante porque a velocidade é muito diferente e a gente vai utilizar o feather justamente porque a gente quer mais velocidade. Então a gente está pegando aqui um arquivo feather e jogando ele numa tabela arrow bonitinho para poder ficar muito mais rápido. Então beleza, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, voltar lá para os slides, para a gente poder ver se eu falei tudo bonitinho para vocês. Então agora, meu grande padawan ou minha grande padawan, você sabe explicar o que é o formato Apache Feather e qual a sua relação com o projeto Apache Arrow, né? Então você tem o Apache Arrow, que é uma implementação em memória de estruturas tabulares em formas de colunas para poder fazer comunicação entre linguagens e processos diferentes. E aí quando você vai materializar isso, você materializa em arquivo Feather ou Parquet, se você quiser, né? Enumerar as vantagens de utilizar o arquivo Feather. A gente falou bastante aqui. Tem espaço? Tem espaço também, mas se quiser espaço mesmo, você vai para o Parquet. Aqui a gente tem a grande vantagem da velocidade de leitura e escrita de arquivos, que é muito legal. Detalhar as principais diferenças de formatos orientados a linhas e orientados às colunas. A gente viu bonitinho que o arquivo orientado à linha, ele vai armazenando as linhas ali tudo bonitinho, que pode estar no arquivo ou pode estar em memória, mas a ordem é a mesma, é por linha. E a gente tem a estrutura colunar, que é uma coisa que ajuda bastante, principalmente hoje em dia, que a gente faz muitas consultas em dados muito grandes e vale a pena utilizar a estrutura colunar em muitas vezes, né? Que mais? Descrever as principais diferenças entre o Feather e o Parquet, que é uma das coisas que o pessoal mais pergunta, e a gente tem aqui tudo bonitinho, qual a diferença entre o Feather e o Parquet, como é que a gente faz para poder utilizar um e outro, e ler, converter e gravar arquivos Feather, tanto utilizando Pandas quanto utilizando o PyArrow. Então isso que eu tinha que mostrar para vocês. Nós somos o Let's Data, a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. Nós estamos, se você quiser seguir a gente lá no Instagram, a gente tem bastante coisa no Instagram, bota bastante coisa, a gente bota os cortezinhos daqui dos vídeos lá para vocês terem noção, a gente bota questionário, a gente coloca notícias, novidades, tem uns memes de vez em quando pra gente dar uma risada também, que é o letsdata.ai, você acha a gente lá no Instagram. No Twitter a gente também é bastante ativo, né? A gente conversa com o pessoal, brinca com todo mundo, com os nossos amigos aí da nossa comunidade DS e Machine Learning, né? No LinkedIn também a gente publica bastante, a gente tá no YouTube, né? Provavelmente você tá vendo isso aqui no YouTube. No Spotify, que a gente tem um podcast, que não sei se você sabe, e a gente tem também no Facebook. Então o que eu queria pedir para vocês é, quem não tá inscrito ainda, para poder se inscrever no nosso canal, que muita gente vê no nosso canal, mas tem que ter mais inscritos aí bonitinho, pra gente poder ficar cada vez mais, levar conteúdo, né, que a gente acredita ser útil para vocês,
para mais pessoas. Também clica no sininho para poder, toda vez que a gente vai mandar um vídeo novo, você ficar ligado aí bonitinho. A gente tem no nosso site, letsdata.ai, a gente tem uma newsletter bem legal para você ficar bem antenado semanalmente dos assuntos que a gente tem. A gente tem também um e-book que ensina o que é cientista de dados, o que fazer para se tornar um cientista de dados e um caminho a trilhar para poder se tornar um cientista de dados, o que você precisa estudar para poder ser um cientista de dados. A gente tem um curso também, que é a nossa jornada cientista de dados, a gente abre turmas aí, de vez em quando, se você quiser colocar lá seu e-mail para poder esperar a nova turma e ficar sabendo de todas as notícias, tudo bonitinho. E a gente tem também o nosso podcast lindo, que tem episódios aí quinzenais, que a gente tenta trazer cientistas de dados, né, mulheres e homens de sucesso na academia, no mercado, para você facilitar a sua carreira de ciência de dados, para você entrar na carreira de ciência de dados ou migrar para essa carreira de ciência de dados. Então é isso que eu tinha que mostrar para vocês, arquivos Feather, muito legal. Tenta usar isso na prática, pessoal, vale a pena, né? Não fica aqui só na teoria, vai lá e começa a usar no dia a dia, ao invés de usar CSV, começa a utilizar Parquet, começa a utilizar Feather, que são arquivos muito mais interessantes, né? Você tem lá um arquivo binário, é muito melhor que você tenha um CSV, você tem muitas vantagens. Então é isso que eu tinha que mostrar para vocês, espero que vocês tenham curtido. Um abração e Let's Data!